Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje encontro aqui com dois líderes aqui de produtos. Hoje a gente parte para uma nova etapa aqui no nosso GBcast, tá? Vamos começar a trazer também assuntos sobre o mercado financeiro, sobre como alguns produtos funcionam. E para isso, chamei Rafael César, líder de fundos de previdência, e o Patrick Prevedelo, líder de fundos de investimentos aqui dentro da GB. O Rafael se deslocou de Santa Maria e veio para cá para nos encontrar, e o Patrick de Santana de Livramento. Sou a Milena e estamos diretamente aqui de Bagé trazendo informação para vocês. Acompanhe, tá? Patrick, contigo. Se apresenta e depois Rafael. Maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Prazeraço estar aqui hoje. A gente nos deslocamos logo cedo para cá para bater um papo aí sobre os produtos. Para quem não me conhece, né, estou na assessoria aí mais ou menos uns 5 anos já. Entrei em 2019, antes da pandemia, inclusive. E aí faz uns 2 anos que eu entrei na série de fundos, uma área que eu gosto muito, sou apaixonado por ela. Muito fácil trabalhar o cliente hoje e vamos bater um papo sobre isso. Vim de carreira militar, inclusive, assim como o Rafael, né, Rafael? E entrei no mercado financeiro aí há alguns bons anos já e a gente está sempre buscando o melhor para o cliente dentro da GB. Maravilha, muito boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei quando vocês vão estar assistindo, escutando o podcast. Né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou assessor aqui na GB e também hoje eu fico responsável pelos fundos de previdência. Entrei no escritório logo depois do Patrick, né? Então esse ano completam 4 anos de GB e é um prazer aqui estar aqui em Bagé hoje, na nossa sede, falando sobre esse assunto, né? Que é um assunto que nós somos suspeitos para falar, né, Patrick? Mas é um assunto que a gente gosta bastante. Espero que a gente possa levar informação e agregar muito para quem está nos escutando. Antes de começar, vamos abrir aqui um parênteses para comentar que os dois eram clientes GB e depois se tornaram, então, assessores, né, guris? Exatamente. O Patrick era cliente, eu era cliente do Everton, né, um dos sócios fundadores aqui do escritório. Aproveitar até para mandar um abraço para o meu assessor, Everton. Então, Patrick? Eu entrei em 2019, já investi há algum tempo já. Tempo de exército ainda já investia e foi por meio do meu assessor, o Jorge, inclusive, um dos mais antigos da GB, que eu queria entrar no mercado financeiro. Isso aí. Muito show. Então, hoje o assunto é fundos de investimentos e fundos de previdência. Antes de tudo, guris, sou leiga, não sei nada e vocês vão me dar uma aula. Então, eu quero saber o que são. O que são fundos de investimentos? Maravilha. Fundo de investimento hoje é uma opção de investimento dentro do mercado financeiro, né? A gente acha isso hoje não só nas corretoras como a XP, mas também em bancos. É uma classe de investimento muito flexível para as pessoas que buscam, né, um aporte pequeno, buscam um investimento que alguém faça gestão para ela, melhor falando assim, porque ela tem pouco conhecimento no mercado. Então, o fundo de investimento hoje nada mais é do que um ativo bem simples, bem didático, assim, falando, sem muita burocracia, termos técnicos. Uma opção de investimento onde várias pessoas colocam seu patrimônio e esse fundo ele tem um gestor, que é uma pessoa com alto conhecimento do mercado, certificado em uma equipe, e ele faz a gestão desse patrimônio dessas pessoas. Ponto. Bem didático, para a pessoa entender. Como se cria um fundo? Como ele surge? Hoje tem várias classes de fundos, inclusive, né? Fundos de renda fixa, fundos que a gente vai abordar depois, multimercados e ações. Então, uma pessoa com alto conhecimento de mercado e uma equipe, se ela acha interessante e acha que tem competência para isso, né? Aí no caso de um fundo independente, tá? Ele pode criar um fundo com uma estratégia que ele acha interessante, que vai rentabilizar o patrimônio das pessoas, e ele entra no mercado financeiro para fomentar esse fundo e essas pessoas, né? Por meio dos assessores, inclusive, ou na parte do mercado bancário, em bancos, esse fundo é fomentado, né, ele é divulgado, e se as pessoas acham interessantes, começam a investir e é assim que se cria um fundo. Assim como também no banco tradicional, na cooperativa, também existem fundos já que são criados justamente, né, com opção de investimento. Mas tudo isso, ele começa com uma equipe bem qualificada ali, com credibilidade no mercado para gerir o patrimônio dessas pessoas. E fazendo um complemento em relação a isso que o Patrick comentou,
Quando eu falo de fundos de investimento com os clientes, eu sempre gosto de falar dessa vantagem que é realmente ter uma gestão profissional, né? Como o Patrick comentou, uma gestora ela é composta por uma equipe, né, de vários economistas, de vários analistas, que a função deles é acompanhar o mercado financeiro 24 horas. Né? Então, assim como quando a gente precisa consultar um médico, né, a gente não vai no Google, né, ver quais são os sintomas e etc. A gente precisa buscar um profissional. Os gestores, as gestoras fazem isso nos investimentos. Né? E existem dezenas de gestoras, algumas inclusive onde o gestor é, por exemplo, um ex-presidente do Banco Central. Né? Então, uma pessoa extremamente competente. Né? Que tem o conhecimento para isso, né? Exatamente. Então, os fundos de investimento aliam, né, essa facilidade, é um investimento extremamente democrático, com a gestão profissional das gestoras. E, só para complementar também o Rafael, tem até estratégias bem conservadoras, né? Fundos de renda fixa, por exemplo, né? Que o nome já fala. Fundo, majoritariamente, ele só pode investir em ativos de renda fixa. Às vezes, um fundo de investimento de renda fixa tem um patrimônio ali de 800 milhões. Até pelo patrimônio que ele tem, ele consegue pegar até taxas de rentabilidade melhores do que uma pessoa física tradicional. Então, a Milena, ela tem R$1.000 para investir. Ela vai investir num ativo, por exemplo, numa LCA do banco, num CDB do banco. Não sei se as pessoas conhecem, né? Mas são investimentos bem tradicionais da cooperativa do banco hoje. Então, via fundos, ela consegue pegar taxas melhores do que por conta própria. E um fundo, a gente vai comentar sobre isso também depois, a alocação via fundo, porque tem um patrimônio gigante, tem uma gestão especializada, ela consegue entrar com um valor bem pequenininho, R$100 às vezes. Diferentemente, né, às vezes, de um ativo de renda fixa tradicional, que o valor é um pouquinho mais elevado. Já posso começar a investir. Só? Já cabe no meu bolso. Justamente. Isso que tu tá falando, Patrick, são já as classes ou não? Não, tô falando como de modo geral. Tá. A gente nem tá falando de classes ainda. Então me explica um pouquinho como são as classes aí dos fundos de investimentos. Tá. Hoje, o mercado de fundos, assim como também, né, Rafael, trazendo para a Previdência, que é basicamente a mesma coisa, sendo bem didático, tá? Tem hoje as pessoas, né, a Milena. Hoje existem várias Milenas conservadoras. Patrick, tem meu dinheiro na poupança hoje, tenho medo de investir. Tem a Milena que já tem um conhecimento de mercado, já tem dinheiro no banco investido, na XP, então ela já é um perfil mais moderado. E tem a Milena que é mais agressiva, já investe em ações por mais um tempo, ela entende o que é a volatilidade de mercado. Então, para fundos é a mesma coisa. Os fundos também são separados em classes de acordo com o perfil do investidor. Então, tem fundos de renda fixa, bem conservadores, que os gestores investem em ativos de renda fixa. Também tem fundos que a gente chama de multimercados, que são fundos que a gente chama de caminho do meio. Porque é uma classe que não é nem tão conservadora, também não é tão agressiva. Que esses gestores, eles têm liberdade, o nome já fala multimercados, né? Eles têm liberdade de investir em diversos tipos de ativos na carteira. Então, em renda fixa, em juros americanos, por exemplo, em moedas, em ouro, em ações. Enfim, o leque é gigante. E também a gente tem a classe mais agressiva, que, como o nome já fala, é fundos de ações, por exemplo. Sim. Então, são fundos que investem majoritariamente em ações. Então, são fundos que, por consequência, são mais voláteis. Mas são fundos que têm uma gestão especializada, que o gestor sabe escolher as empresas para compor a carteira, diferentemente de uma pessoa física que ela segue algum relatório ou investe por conta. Então, via fundos é muito mais qualificada a performance desse patrimônio do cliente. Né? E isso vale para os fundos de previdência também? Exatamente. Eu sempre ressalto, né, que a previdência privada ela não é uma classe de investimentos. Eu sempre explico para o cliente, as classes de investimentos são renda fixa, são ações, fundos imobiliários e etc. A previdência é só mais um veículo para que o investidor tenha acesso, de acordo com o perfil dele, a investimentos de renda fixa, multimercados ou de ações. Então, quando a gente fala em previdência privada, o investimento na previdência privada nada mais é do que o investimento em um fundo de investimento tradicional, digamos assim, que são esses que o Patrick fica responsável. Porém, os fundos de previdência, eles têm várias vantagens
que os fundos tradicionais e que outros investimentos, como a renda fixa, tesouro direto, eles não possuem, né? Então, a previdência privada é um veículo, né, onde a pessoa, de acordo com o perfil dela, pode investir, também tendo a gestão especializada de uma gestora. E falamos aqui de 3 classes, né? Renda fixa, multimercado e renda variável. Mas essas 3 classes se subdividem em diversas outras. Então a gente tem renda fixa, por exemplo. A gente tem dentro da renda fixa fundos indexados à inflação, fundos pós-fixados, fundos de longo prazo, fundos de curto prazo, fundos pré-fixados. Então o assunto é muito mais amplo. Sim. A gente pode ir até amanhã aqui conversando, assim como também a classe de multimercado tem subclasses, né, de multimercados. A classe de renda variável também tem subclasses. Tem fundos internacionais, tem fundos em criptomoedas, que são considerados fundos alternativos. Tem fundos, Milena, em maconha, sendo bem didático, né, em cannabis. Tem fundos em cannabis, tem fundos em ouro. Fundos alternativos. São chamados fundos alternativos. Sim. Tem fundos em prata, tem fundos em... enfim, não vou entrar muito no mérito agora, mas é um leque gigante. Então eu trouxe aqui, bem didático, 3 classes simples, mas o leque de subclasses é muito maior. Mas, para investir no fundo, vai de acordo com o perfil do investidor para determinar o período, se vai ser de médio, curto ou prazo. Isso? Exatamente. Então, sempre que o cliente começa a investir, né, ele faz uma reunião com os assessores, né? É o Patrick, é o Rafael, são os assessores aqui da GB. E a função do assessor é identificar o perfil da pessoa, né? Qual que é o conhecimento que essa pessoa tem, quais são os objetivos que essa pessoa tem, né? Porque eu digo que não é um produto de gaveta, né? A Milena, se disser que quer investir uma determinada quantia todos os meses, eu não tenho nada pronto para indicar, né? Eu preciso entender tudo isso sobre a pessoa. E de acordo com o perfil dela, né? Se é um perfil mais conservador, mais moderado ou mais arrojado, o assessor ajuda, né, na escolha da estratégia do fundo. O perfil, na verdade, ele é determinado também através da XP, né? Ali, quando ocorre a abertura da conta, é caracterizado ali, a gente responde umas perguntinhas e aí ali é determinado o perfil do investidor. Então, não tem como o assessor fazer algo para uma pessoa que tem um perfil conservador, de modo que seja agressivo no mercado, né? Mais ou menos isso. Exatamente, sempre bom frisar que nós somos cobrados por isso, né? Por respeitar o perfil da pessoa. Sim, muito legal. Então, e às vezes até uma pessoa, a gente mostrou um fundo para ela mais agressivo. Esse fundo está entregando aqui 40%. Um fundo de criptomoedas está entregando 40% no ano, 180% no ano. A pessoa leiga... Tem rentabilidade. A pessoa leiga, eu quero esse aqui. E aí a gente tem que mostrar para ela que nesse caminho todo é um fundo que também pode ter uma queda bem agressiva. E aí ela tem estômago para isso? Se ela tem estômago, provavelmente na hora que ela respondeu lá a avaliação da XP de perfil, saiu um perfil moderado ou agressivo. Mas, né, se ela não tem estômago, então já foi gerado para ela um perfil conservador. Então ela tem que... A gente enquadra a pessoa, ela se enquadra automaticamente nos limites de perfil. Então tem esse amparo para a própria pessoa. Por mais que ela seja inconsciente na hora de olhar a rentabilidade de um ativo, né, o perfil dela está acusando que ela não tem... É o que enche mais os olhos, né? Mas sempre é importante analisar como que o fundo chegou, né? Nesses 40% ao ano, claro. 180% ao ano. Né? Isso aí. Falando um pouquinho agora, gostaria de parabenizar o querido Patrick. Dos 600 escritórios, ele conseguiu se destacar no fundo de investimento na posição 2, né? Na segunda posição. A gente tá... Não, cara, isso aí foi um fenômeno. Eu quero que tu me explique isso, que mágica tu fez. Que brincadeira. Não, na verdade não tem mágica, né? Na verdade, a GB é uma família hoje, né? A mágica é ser chato, ficar incomodando os assessores. Pessoal, vamos... É que, na verdade, hoje tem escritórios da XP que já são empresas, né, autônomas. Então, já são enfim, né, organizações que é muito mais burocrático trabalhar. A GB é um escritório bem tradicional do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que prezar um nome, né? A gente carrega um nome, a gente não pode errar com o cliente. Porque senão a gente suja o nome do escritório. Então a gente
nós, mais do que assessores, somos uma família. Então, nenhum número na GB, dependendo se for de fundos, de previdência com o Rafael, outro produto, é mérito do assessor, é mérito de todos, né? Porque a gente tem segundo hoje, que é uma posição, né, muito meritória. Segundo lugar de 600 é muito bom, é ótimo, né? É uma posição muito meritocrática, porque a gente tem escritórios na XP hoje, em São Paulo, Rio, por exemplo, que tem muito mais patrimônio do que o nosso escritório, né? São empresas gigantes mesmo. Tem 300, 500 assessores, nós estamos a recém evoluindo. Então já está nessa posição, é muito importante. E essa reposição reflete, inclusive, né, a performance dos clientes em fundos. Então a gente está sempre tentando melhorar a performance. Porque a XP ela tem, né, depois a gente vai chegar nesse número, mas um leque gigante de fundos hoje. É a maior plataforma que tem no mercado financeiro hoje na América Latina. Então, para a gente peneirar esses ativos para os clientes é um trabalho bem difícil e também, né, peneirar para os assessores uma melhor performance para os clientes. Então, é um reflexo de muito trabalho, mas se não fosse toda a equipe ajudando com os seus clientes, cada um, a gente não teria chegado nesse número. Então, parabéns para todo o time. Todo o time. E me conta, como foi essa tomada de chave aí de pegar a área de fundos de investimentos? E Rafa, também quero saber de ti, de pegar essa área do fundos de previdência e levantar a mão e dizer, não, eu quero ser líder, eu vou tocar essa área, porque aqui na GB a gente tem essa oportunidade, né? Quero que vocês me contem um pouquinho dessa experiência de vocês. Pode começar por ti, Rafa. Beleza. Eu acho que eu e o Patrick, nós começamos nessas duas áreas juntos, que eu lembro, foi em dezembro de 2021. No mês agora eu não sou psicopata que nem tu, acho que foi 2021. Foi uma integração que nós fizemos aqui em Bagé, né, um encontro anual ali dos assessores. E eu lembro que naquele encontro nós começamos a definir quem seria o responsável por cada área, né? Renda fixa, renda variável e etc. E eu me voluntariei para a previdência privada. Tinha um conhecimento bem básico e me voluntariei porque eu já tinha um interesse em me aprofundar mais, né, para mim mesmo, né? Mas aí surgiu essa oportunidade também de ajudar, né, o escritório como um todo. E a partir daí vem sendo bem recompensador, né? Uma experiência muito boa em termos de conhecimento e de reconhecimento também dentro do escritório, né? Pude aprender bastante, me forcei a estudar mais para poder ajudar todo mundo. Ainda não estamos na segunda posição aí, mas é uma meta, né? Tá sempre evoluindo no ranking e nos últimos meses a gente vem conseguindo, né, subir alguns degraus ali na colocação, mas é muito recompensador e muito gratificante, e muito pela questão do desafio, né? A previdência eu vejo que é um investimento, uma classe de investimento que tem suas peculiaridades, que tem que ter uma certa didática maior para poder explicar tanto para os assessores se sentirem confiantes em tratar com o cliente e para os próprios clientes, né? Então, é bem desafiador, mas muito recompensador. Não, e a previdência, né, ela é um produto ainda, né, Rafael, que sofre muito preconceito, porque a gente conhece hoje a previdência basicamente do banco. As previdências bancárias hoje são, de modo geral, tá, não falando, né, de 100%, mas de modo geral falando ali, péssimas em rentabilidade. Não importa se é um fundo de renda fixa, de previdência, a rentabilidade ele é péssima, não negativa, abaixo do CDI. Então as pessoas têm muito preconceito sobre a previdência justamente pelos bancos. Não, mas a gente tenta, né, sempre moldar com o cliente essa performance dentro da XP em fundos. E depois o Rafael vai falar, é claro, né, mas além da performance, as várias vantagens que um fundo de previdência agrega para as pessoas na vida delas, né, independente do padrão de vida dela, profissão, então é muito importante mesmo. E, Patrícia, me conta, como foi assumir aí a área dos fundos de investimentos dentro da GB? Acho que o Rafael já falou bastante, né? A gente entrou mais ou menos ali, foi definido os líderes, né? Em 2021, comentou. Foi um momento muito interessante de evolução da GB, porque nós não tínhamos ainda um líder responsável. A gente até desmembrou
assessores dentro de produtos, né? Então, o produto fundos, o produto previdência, o produto renda fixa, são 2 assessores, 3 assessores. E aí a gente comentou, inclusive, né, que é interessante ter um responsável, né? Porque esse um responsável ele vai adquirir conhecimento sobre o produto, se especializar, do que 2, 3. Então, a gente especializa uma pessoa e ele tem um compromisso, a responsabilidade de prestar suporte para os demais assessores e, por consequência, para os mais de 3 mil clientes que a GB tem hoje, no estado e fora. Então, a classe fundos é uma classe que eu sou apaixonada realmente pela flexibilidade que ela tem em alocações. A gente vai alocar em ações, né, tem limitações. A gente vai alocar em CDBs, tem limitações. Tem vencimento, tem prazo, tem alocação mínima, tem que alocar só no indexador. Em fundos não, é muito flexível. Aporte, a flexibilidade do fundo em prazo, não tem vencimento fundos geralmente. Consegue alocar em produtos, por exemplo, em crédito privado. O crédito privado é uma opção de renda fixa que é a dívida de uma empresa. Essa empresa ela precisa captar, não entra muito no mérito aqui, ela precisa captar dinheiro, uma empresa gigante, e ela emite dívida a mercado. Então o nome disso é emissão de crédito privado. Só que esses créditos privados individuais, eles têm uma limitação ali de pelo menos 1.000, 10.000, 5.000, né, 50.000, dependendo do crédito privado. Enquanto via fundos de crédito privado, consegue alocar R$100. Então é muito mais democrático para as pessoas também a alocação no produto. E a gente tem ótimos fundos, puxando a sardinha, né, para a GB e para a XP, a gente tem ótimos fundos. Então é muito fácil, assim como também Previdência, né, Rafael? Muito fácil trazer a pessoa para a XP, para a GB. Previdência, muita portabilidade a gente faz do banco, inclusive. Então é fácil de trabalhar o produto. Só tem que ter conhecimento necessário e ter o caminho, o melhor caminho possível, porque são muitos caminhos. Mas ter o melhor caminho possível para o cliente hoje em rentabilidade. Aproximadamente quantos fundos? Hoje na XP tem tranquilamente mais de 800 fundos na XP, leque gigante. Então desses 800 fundos, né, um fundo para Milena, mulher, 25 anos, trabalha no escritório de investimento, estuda, enfim, tem uma renda média X, dá para personalizar um fundo para ela, é conservadora. Filtrar, então. Sim, tranquilamente. Legal. Tá pensando na aposentadoria, tá pensando no futuro, investindo através de uma previdência privada. Isso aí. Começando com R$100 já me alegrou, me deu uma esperança, quem sabe, né? Aí você pode conversar mais. Não, e um ponto importante é que independente se for em fundos ou em fundos de previdência, né? Me diz qual profissional do banco que sentou contigo, né? Para entender a tua idade, se tu tem doenças ou não, se teu pai hoje tem um patrimônio grande que daí já entra a previdência junto. Isso a gente faz aqui. A gente tem uma grade dos melhores fundos que, na nossa opinião, né, são melhores fundos para os clientes hoje, de performance dentro de todas as classes. A mesma coisa em previdência. Me diz qual banco cooperativo que senta com o cliente e olha para ele e entende. Não é só bater taxinha com o banco, não é só essa rentabilidade melhor do que essa. A gente tenta abranger, né, todo o patrimônio do cliente, não só investimento, mas em outros braços também, né? Então, é um produto... E também previdência é um fundo de investimento, é um produto muito bom de trabalhar com as pessoas. Geralmente, quando o cliente vai ao banco, é porque deu algum problema, né? Dificilmente o cliente vai ao banco só para tomar um café, ver como tá lá o gerente da conta. Dificilmente. E ele não vai receber uma ligação também, né? Para comparecer à agência, tomar um café, bater um papo sobre os investimentos, sobre a vida, como é que estão as coisas. Então, são atendimentos totalmente diferentes, né? Sim. Agora vamos falar sobre os fundos de previdência e os fundos de pensão. Gostaria que tu dissertasse um pouquinho para mim, Rafael, para me contar um pouquinho sobre isso, que realmente não conheço nada sobre isso. Boa. Os fundos de pensão que tu comentou, eles também são conhecidos como fundos de previdência fechada, tá? Aqui na XP e nos bancos, nas cooperativas, o tipo de previdência que se trabalha é a previdência aberta, tá? Então tem uma diferença não só no nome desses dois fundos de previdência. A previdência fechada, o fundo de pensão, como tu falou, é um plano que está atrelado a uma empresa, né? Por exemplo, o Rafael trabalha lá na empresa XPTO e essa empresa ela tem um plano de previdência fechado para os funcionários, tá? Então o Rafael ele pode aderir a esse plano, né? Vai fazendo contribuições enquanto ele está vinculado a essa empresa
E no futuro, né, se ele vier se aposentar por essa empresa ou até mesmo sair da empresa no meio do caminho, futuramente ele tem ali um capital guardado para ter uma vida financeira mais tranquila no futuro, tá? Geralmente esses fundos fechados, a empresa ela faz uma contribuição junto com o trabalhador, né? Então, por exemplo, o Rafael investiu ali R$100 e a empresa vai lá e investe mais R$100, tá? Então, esse na verdade é o maior benefício que eu vejo assim nos fundos fechados, tá? Um ponto negativo que a gente percebe no dia a dia quando algum cliente tem algum plano fechado desses é que geralmente a rentabilidade desse fundo acaba sendo uma rentabilidade bem baixa. Por N motivos, né? Mas muitas vezes porque a própria empresa faz a administração desse investimento e acaba não tomando as melhores decisões, tá? Então, por exemplo, funcionários dos Correios, né? Tem lá a previdência fechada que se chama Postales. Funcionários da Petrobras tem um plano que se chama Petros, né? Então, esses são alguns exemplos de previdência fechada. Já na previdência aberta, que é o que nós trabalhamos na XP, que os bancos, que as cooperativas trabalham, é um plano de previdência que ele não tem ligação nenhuma com a empresa que a pessoa trabalha, né? Então, é um plano que a pessoa, por conta própria, contrata, né? Até por isso que o nome se chama previdência privada, né? Porque é uma iniciativa que a própria pessoa toma e a partir dali ela vai investindo, né? Seja de forma mensal ou de forma esporádica, geralmente para constituir uma reserva financeira para longo prazo, né? Para ter uma aposentadoria mais tranquila. E eu tinha comentado, né, de um ponto negativo das previdências fechadas ser essa questão da rentabilidade, né? A maioria das vezes que a gente analisa é um plano que acaba rentabilizando muito mal o capital do investidor. Na previdência aberta, aí já voltando um pouco nas gestoras, né, que o Patrick tinha comentado, na previdência aberta o investidor ele tem total liberdade, junto com o assessor, né, com o nosso auxílio, de escolher uma gestora, de escolher uma estratégia de investimento que se adeque ao perfil dele, né? E aí eu reforço que, né, hoje existem diversas gestoras muito competentes, que na questão da rentabilidade acabam entregando um retorno muito maior ao longo do tempo para esse investidor, né, do que um plano fechado que está vinculado à empresa. Então, esse seria o diferencial de escolher um fundo de previdência da XP e não um fechado de uma empresa. Isso, exatamente. Uma pergunta rapidinho. Ter um ou outro impede de ter um ou outro, os dois simultaneamente ou dá para ter os dois simultaneamente? Boa. Exatamente isso que eu ia complementar, né? Apesar disso, não dá para cravar, né? Não é uma resposta tão óbvia. A previdência fechada é melhor, a previdência aberta é melhor. Elas podem se complementar, né? Na maioria dos casos é perfeitamente possível fazer essa complementação, mas eu também reforço que por não ter uma resposta cravada na pedra, a gente sempre tem que analisar, né, qual que é a previdência que o cliente tem, qual que é o perfil dele, né, tudo que eu já comentei, objetivos, prazos de investimento, né, sempre fazer essa anamnese, né, mas na maioria dos casos são complementares, né, mesmo que o cliente já tenha um plano fechado vinculado à empresa, ele pode tranquilamente complementar, né, contratando uma previdência aberta. E seria bom analisar mesmo de primeira, porque depois que fizer o aporte inicial, tem um período que tu deve esperar, porque senão tu vai perder dinheiro, né? Não tem como aportar, escolheu mal e aí não gostou e trocar, por exemplo. Assim, uma das vantagens da previdência privada, que é uma vantagem que diferencia ela de qualquer outro investimento também, é a portabilidade. A portabilidade, quando tu começa investindo num fundo, a portabilidade te permite que tu transfira parte desse investimento para um outro fundo, né? Pode ser uma portabilidade parcial ou tu pode fazer uma portabilidade total para outro fundo, tá?
Eu sempre ressalto que quando a pessoa começa, existe uma carência de 60 dias que tem que ser respeitado, né? Então, tu iniciou o investimento na Previdência, existe essa carência de 60 dias onde tu não pode resgatar e não pode fazer portabilidade. Mas passados esses 60 dias iniciais, pode tranquilamente, né, fazer essa migração de um fundo para outro. Posso complementar o Rafael também? Claro. Acho que na parte de previdência fechada, né? Eu acho que ela tem os benefícios dela. E só para complementar o Rafael aqui, né? Ele comentou do patrocínio, né? Então, um aporte que a empresa dá junto com o aporte da pessoa, né? do funcionário, patrocínio que chamam. Nada bate isso, né? Imagina a Milena contribuir R$100 e a empresa contribuir R$100. Então, ela já está te dando uma rentabilidade automática só no aporte do dobro. Então, a previdência fechada, todos, comentou Petrobras ali, Correios, Banco do Brasil, Corsã, enfim, todos têm as suas previdências fechadas. Esse é o principal ponto positivo que eu acho, e como o Rafael falou, complementando, o principal ponto negativo é justamente a gestão do fundo, né? Porque a gestão é a empresa que está gerindo, então não é uma busca de rentabilidade absurda para a pessoa. Enquanto nos fundos, aí que a gente complementa, né? Uma previdência privada complementar é muito interessante porque esses fundos de previdência, as gestoras de fundos de previdência, elas são independentes. Então, o gestor desse fundo ele precisa entregar rentabilidade para o Rafael. Porque se ele não entregar, ele vai começar a tomar resgate, vai começar a tomar portabilidade de saída, ele vai ficar desempregado, sendo bem, né, grosso modo falando. Então, uma previdência, assim como um fundo de investimento, uma previdência privada que a gente encontra na XP hoje, por exemplo, os diversos fundos de classes, esses gestores eles são altamente qualificados, altamente respeitados, porque eles precisam entregar a rentabilidade, porque senão eles vão começar a tomar resgates desses fundos ou portabilidade de saída. Então, por isso que os fundos, de modo geral, performam muito melhor aqui do que num fundo fechado, que tem todo o mérito dele, do patrocínio, da empresa em si. Mas, enfim, só para complementar esses pontos positivos que tem em ambas as partes, tá? Na parte da gestão e na parte do patrocínio, que é um benefício, um ponto positivo específico dos fundos de pensão e não se tira esse mérito. Tá bom, já me convenci. Vamos conversar agora. Quero começar a investir. O que eu faço? Eu invisto no que primeiro? O que é pro meu perfil? Por exemplo, fundos de investimentos ou fundos de previdência? São coisas totalmente diferentes. Primeiro ponto, né? Então, fundos e complementares. Isso aí. Fundos de investimentos tradicionais que a gente chama, né? Fundos líquidos, por exemplo, fundos 555 que são regidos pela lei e fundos de previdência, todos são fundos. Só que a previdência, ela já tem benefícios que os fundos tradicionais não têm. Então vou para a previdência. Não é bem por aí, né? Porque a previdência, né, Rafael, é um investimento já focado mais longo prazo, porque a tributação no curto prazo é bem agressiva. E ela tem benefícios, que o Rafael vai comentar depois, de sucessão patrimonial, benefícios no imposto de renda, inclusive. E o Rafael faz esse trabalho maravilhosamente bem. Enquanto fundos também tem longo prazo, mas também tem curto prazo. Patrick, eu quero investir R$1.000, 100 mil, 1 milhão, mas eu preciso desse dinheiro em uma semana, preciso em um mês, preciso em 6 meses. Fundos têm essa flexibilidade que a Previdência não tem. Então, curto prazo também, o aporte mensal às vezes também, conseguimos aportar valores mensais menores, enfim, vários pontos aqui. As classes também ainda são mais limitadas na Previdência, que em fundos não são. Então são classes totalmente diferentes, mas uma pessoa, ela, na minha opinião, né, puxando a sardinha para o meu produto, ela deve ter fundos de investimentos, mas também ela deve ter previdência na carteira. Complemente aí, Rafael. Boa. Então são investimentos totalmente diferentes, né? E frequentemente a gente ouve a seguinte pergunta, né? Qual que é o melhor investimento, né? Eu particularmente sempre pergunto para quê? Né? Qual que é o teu objetivo? Em quanto tempo tu precisa desse dinheiro? Né? Então, como o Patrick comentou, se às vezes tu tem um dinheiro que tu vai precisar resgatar dali a pouco tempo, né? Os fundos de investimento são mais interessantes. Agora, se desde agora tu já pensa a longo prazo, e aí quando eu falo longo prazo, 10 anos para mais. Né? Então, pensando numa aposentadoria, num complemento de renda futuramente, aí a Previdência tem muito a agregar na carteira desse investidor. A questão tributária, né, Rafael?
Por exemplo, fundos de investimentos hoje, se tu investir por 20, 30 anos, ainda assim o imposto de renda vai ser de 15%. Enquanto na Previdência, acima de 10 anos é 10%. Então já beneficia tributariamente isso frente a fundos tradicionais. Sim. Mas, todavia, se você alocar hoje num fundo tributado, tá? E resgatar em 2 meses, o tributo vai ser de 22,5%. Então, até 6 meses, tabela regressiva, sobre o lucro. Enquanto em Previdência vai ser 35%, né? 35% numa Previdência. Ah, Milena, eu quero investir numa Previdência para mim. Quero para daqui 30 anos. Maravilha, vamos começar a aportar mensalmente num fundo e classe de acordo com o teu perfil. Ah, Milena, tudo bem, faz 3 meses que eu comecei aquele fundo de Previdência, vou querer resgatar. 35% em cima do fundo de tributos. Então não é um fundo para curto prazo, é um planejamento de aposentadoria mesmo. Não aposentadoria em si, né, Rafael? Mas que seja após 10 anos ali, a faculdade do filho, vou comprar um carro daqui 7 anos, 15 anos, são vários objetivos diferentes. Seria mais para uma aposentadoria, uma sucessão? Objetivos de longo prazo, no geral, né? Claro que a própria palavra previdência privada já nos remete à aposentadoria, né? Claro. Mas, de forma geral, para objetivos, compra de um imóvel, como o Patrick falou, pagar a faculdade, os estudos de um filho, né? Meu filho recém nasceu, eu já estou pensando lá na frente, né? Quando ele completar a maioridade, eu quero que ele estude numa faculdade boa, num colégio bom, faça uma viagem de intercâmbio, né? Então, a Previdência, ela casa muito bem com esses objetivos. E, obviamente, para formar uma reserva previdenciária, uma reserva de aposentadoria, né? E não sei se seria uma das perguntas, mas já me adiantando, né? E agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A Previdência, ela tem algumas vantagens, como eu já tinha comentado, que ela se diferencia de outros investimentos, que nenhum outro investimento oferece essas vantagens, essas características, né? Por isso que eu sempre digo que cada investimento tem seus prós e seus contras, tá? E na Previdência Privada, um dos grandes benefícios é essa questão tributária, né? O que eu quero dizer com isso? Na Previdência Privada, quanto mais tempo a pessoa investe, menos imposto de renda ela paga. E no exemplo que o Patrick deu, quando tu investe em fundos de investimento tradicionais, que não são de Previdência Privada, a menor alíquota de imposto que tu vai pagar é 15% depois de 2 anos, tá? Não baixa disso, 15%. Na Previdência Privada, essa alíquota ela pode chegar até 10% após 10 anos. Então, ela demora mais para regredir até esses 10%. Mas é a menor alíquota que a gente tem dentro dos investimentos tributados, né? Excluindo ali os investimentos isentos, é a menor alíquota que a gente encontra. E muitas vezes os clientes, eles gostam de investir em CDB, em Tesouro Direto, e fazem isso ao longo de vários anos, né? E através da Previdência é possível também investir em CDB, investir em Tesouro Direto, só que tu vai ter esse benefício tributário, que ao invés de 15%, tu vai pagar 10%. Né? Então isso ao longo dos anos faz muita diferença. Então a primeira vantagem da Previdência é essa questão tributária. A segunda vantagem, que para mim é a grande cereja do bolo da Previdência, é que é o único investimento que te possibilita pagar menos imposto de renda na declaração anual do imposto de renda. Isso é uma vantagem que poucas pessoas conhecem. Quando tu investe numa previdência privada do tipo PGBL, que é um dos tipos de previdência existentes, todo o valor que tu investe ao longo do ano, tu consegue lançar na tua declaração de imposto de renda como um pagamento, como uma dedução. Então, assim como os gastos com saúde, com educação, por exemplo, né? E o investimento na Previdência tem essa característica também, é uma dedução, é o único investimento. Então, ações não tem esse benefício, renda fixa, Tesouro Direto. Que legal, ó. Spoilerzão aqui, ó. Exatamente. E a Previdência Privada, né, Rafael? Sendo bem didático, né? A Previdência Privada hoje, tu está falando para o governo o seguinte:
Governo, tive que fazer uma previdência privada porque a previdência social não vai me satisfazer na aposentadoria. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no caixa do supermercado ganha R$ 1.200 por mês. É descontado dela 12%, né? Contra-cheque, mais 10% da alíquota, né? Enfim, vamos colocar R$200, que é descontado compulsoriamente dela, obrigatoriamente dela todo mês. E ela trabalha durante 30 anos. Imagina R$200 durante 30 anos, obrigatoriamente na Previdência Social do Brasil, tá? Do governo. Ela vai receber a renda média dela na aposentadoria. Imagina pegar esses R$200 e aplicar na Previdência Privada também, tá? Além da Previdência Social, também na Previdência Privada. R$200 em 30 anos vai ter que gerar um patrimônio de vários cálculos que a gente já fez para clientes, né? 600, 700 mil. Gera uma renda passiva pegando aí uns R$6.000 por mês. Então, R$6.000 por mês numa previdência privada, 30 anos, contra 1.200 numa previdência social. Outro ponto importante, né, Rafael, que eu acho que é interessante trazer para o pessoal, né, cases, né, casos que a gente tem de clientes. Então, vou dar 2 exemplos aqui que aconteceu comigo, tá, pessoal, e com o Rafael aqui. Um médico me procurou, estava pagando de imposto de renda anualmente falando em torno de R$9.000. Procurei o Rafael internamente. Rafael, tem esse cliente aqui que é médico, até com essa X idade aqui, e ele paga R$9.000 de previdência. A gente puxou o imposto de renda desse cliente, o Rafael foi lá, fez um trabalho minucioso e hoje ele não paga mais R$9.000. Além de acumular patrimônio em previdência privada, na carteira de investimento dele, ele está recebendo R$300 por mês. Por mês não, desculpa, anualmente falando. Então ele está economizando, além de investir, R$9.300 por ano. Um outro caso, um oficial do Exército, um coronel que também é cliente, estava pagando anualmente ali, em torno de R$3.000. Acho que era R$3.000, não era? De imposto de renda. Esse foi hoje que eu te mandei. Isso aí, um case atual. E aí a gente passou o imposto de renda para o Rafael dele e agora ele está positivo também. Quanto mesmo em imposto de renda? 2.000 e pouquinho. 2.000, então ele economizou R$5.000 só em imposto de renda. E aí outro ponto importante, né, que eu estava comentando antes ali e não falei, quando você contribui para a previdência, então, né, privada, está falando para o governo que a previdência social não está te satisfazendo. Quando você gasta com médico particular, é porque o SUS não está satisfazendo. Quando você gasta com a escola particular para o filho, é porque a escola pública não está satisfazendo. Então o governo é obrigado, né, a bater. Desculpa, Patrick, então, se a previdência social não está e a tua previdência privada está sanando agora, teve que fazer isso aí, então vamos abater do teu imposto de renda. Então são opções de abatimento que a gente consegue. E aí falando no investimento, que é nosso assunto aqui, previdência privada consegue abater também muita coisa. Muito show, não sabia. Sabia pouco, né? Não sabia a fundo, assim. Falando dos fundos de investimento e fundos de previdência privada, quais são os riscos de cada um? Trazendo para fundo da classe conservadora, tá? Renda fixa. Um ponto interessante, tá? Aqui, né, trazendo de risco, né? Renda fixa. Um caso muito interessante que aconteceu no passado, né? Americanas. Todo mundo sabe o que aconteceu com as Americanas no ano passado. Um rombo bilionário, de mais de 40 bilhões ali. E é uma empresa que emite crédito privado. E aí eu puxo a sardinha para minha classe mais uma vez, né? Quem investiu em crédito privado de Americanas, porque a rentabilidade... O Rafael tá dando uma olhadinha aí de canto. Não sei não. Acho que ele vai ter uma boa resposta. Quem investiu diretamente em crédito privado de Americanas... Por que se investe em crédito privado hoje? Porque a taxa é um ativo de renda fixa, com promessa de pagamento no vencimento, que nem um CDB hoje, bancário. E ele é um ativo que, por não ter FGC, que é uma garantia que os bancos dão hoje, em até 250 mil, de crédito, isso, ele tem um pouquinho mais de rentabilidade proporcional ao risco dele. Aí são vários fatores, essa empresa... o setor da empresa, o endividamento dela, que gere o risco e, por consequência, a rentabilidade desse crédito privado. Então, quanto maior a rentabilidade, na teoria, a empresa é mais arriscada, vamos dizer assim. Então, a Americanas é uma empresa do varejo gigante, né? Declarou esse rombo aí, uma fraude, vamos dizer assim. Então, incomodou bastante as pessoas que investiam de forma individual nessa empresa, porque não tinha FGC. Tem meios de receber esse investimento, claro que tem meios legais, mas é mais burocrático do que o CDB, por exemplo. E aí, em fundos de investimentos, o risco é muito diluído, porque dentro desse fundo, tem aí um fundo com 800 milhões de custódia de clientes. 2.000 clientes, um fundo X aqui, tá? Fundo X,
2.000 clientes, 800 milhões de custódia, o gestor desse fundo, ele aloca em 90 tipos de créditos privados. Então, no máximo ali, como a gente viu em fundos de renda fixa de crédito privado, foi uma cota, um mês negativo ou abaixo do CDI e rapidamente voltou a performar. Então, é muito mais resiliente trazer alocação para fundos de renda fixa do que alocar individualmente em crédito privado, por exemplo. Tá? Então, fundos hoje, na teoria, tem os riscos de inadimplência, enfim, fundos mais voláteis também, tá? Do fundo tomar resgate, enfim, quebrar de modo geral. Mas são carteiras muito pulverizadas. O gestor do fundo, por si só, já é muito profissional. E a gente acompanha, né? Tem vários fundos, vários gestores, a gente vai acompanhando ali os mais resilientes, mais profissionais em rentabilidade. Então, dentro de fundos, não sei se o Rafael quer me complementar, mas o risco é muito mitigado. Inclusive do que a poupança, né? A Milena tem 1 milhão em poupança hoje. Ah, tá super seguro o meu investimento, está na poupança, está rendendo pouco, mas está rendendo. E é isento de imposto de renda e está super seguro. O FGC, pessoal, ele garante, né, por CNPJ, ali, enfim, até 250 mil. Então, se, por exemplo, Sicredi, né, quebrar, Bradesco quebrar, o FGC só até 250 mil. Então, a Milena vai receber 750, vai ficar perdido, só vai receber 250 mil. Então, as pessoas não sabem disso. Via fundos, a carteira é muito mais pulverizada. Tem um ativo do fundo que inadimpliu ali, tem mais 90, 89 ali performando super bem. E aí o gestor ainda vai atrás, tem a regulação para cobrar essa rentabilidade. Então, são carteiras bem pulverizadas e um risco muito mais diluído do que a própria poupança, por exemplo, que tem um teto de garantia. Isso vale para a previdência também. Exatamente, eu ia destacar esse risco de mercado, que a gente chama, né? Que dependendo da estratégia do fundo, ele vai ter uma certa oscilação, uma certa volatilidade na rentabilidade, né? Então, o principal risco é esse de mercado, né? Se for um fundo de renda fixa, ele vai ter uma certa oscilação, mas muito pouca, a menos que aconteça um evento assim como aconteceu das Americanas. E depois os fundos multimercados, fundos de ações, né, por terem estratégias mais arrojadas, né, é normal ter essa oscilação maior, mas esse é o risco de mercado que a gente chama, né. Até trazendo o caso de um cliente, alguns dias atrás, um cliente que investe em previdência me perguntou se tinha algum risco dele não receber o investimento dele de previdência por conta dessas enchentes que assolaram aqui o Rio Grande do Sul. Porque ele viu uma matéria que várias seguradoras, né, seguradoras de automóveis, de residências, estavam tendo que cobrir esses prejuízos, né, de quem tinha seguro do seu automóvel, da sua residência, da sua empresa, né. A seguradora fez o papel e teve que arcar com esse prejuízo. Só que existe uma diferença nessas seguradoras, né? Esse tipo de seguradora cobre automóveis, residências, empresas. Plantações, né? Exatamente. E existem as seguradoras de vida e previdência, né? Então, aqui na XP, as seguradoras que nós trabalhamos são seguradoras de vida e previdência, né? Então, não foram afetadas, né, por esses eventos. Chegando aqui para a parte final do GBcast, gostaria que vocês conversassem um pouquinho comigo aqui e falassem, dissertassem um pouquinho sobre por que investir em fundo de investimentos, Patrick. A classe fundos hoje, Milena, é uma classe, como eu falei antes, é muito flexível, né? Então, como o Rafael comentou, é uma classe que, para quem não tem tempo de investir, meu sonho é investir em ações. Por onde eu começo? Qual ação comprar? Qual empresa é boa? Um gestor de um fundo de investimento, um bom gestor que a gente senta com o cliente, né, e explica qual fundo é melhor para ele, de ações, por exemplo, é muito mais conservador, entre aspas, falando, de investir via fundos de ações, uma carteira bem pulverizada, que o gestor escolhe, altamente qualificado, do que uma pessoa que não tem conhecimento ou pouco conhecimento. Então, e também, né, uma pessoa que investe, por exemplo, R$1.000 em fundos, ele está investindo em 50 empresas que está dentro do fundo. Enquanto uma pessoa de forma individual vai conseguir comprar ali algumas ações, apenas algumas empresas, de forma limitada a R$1.000. Sim. Então, a flexibilidade, né, o fácil acesso a fundos, porque valores pequenos você consegue começar a investir. Já aproveitando que eu falei, a questão de gestão profissional em cima disso.
Então, tem alguém cuidando do patrimônio para você, tá? E a rentabilidade hoje que a gente trabalha com os clientes em fundos, líquida, né? Porque fundos tem uma taxa de administração, que é o salário do gestor. Assim como ele trabalha para você e entrega a rentabilidade, ele tem que ser remunerado por isso. Então, a rentabilidade dos fundos hoje que a gente trabalha é muito boa, já líquida dessa taxa de administração. Então, é muito tranquilo hoje trabalhar com cliente, flexível para ti o aporte mínimo, a escolha das gestoras também, bons profissionais. Então, é um produto que é muito mais fácil de investir do que lá no banco pegar um CDB, que tem uma limitação mínima, que tem uma taxa indexada só ao CDI apenas na carteira, ou IPCA, ou pré-fixado, ou então pegar uma ação ou um crédito privado. A área de fundos hoje é muito abrangente. Patrick, eu gosto de ouro. Como é que eu invisto em ouro? Não sei como comprar ouro, a cotação do ouro. Só ouro futuro. Então são vários assuntos mais complexos. A gente tem fundos hoje que eles fazem o investimento em ouro. Se o ouro se valorizar, desvalorizar, você está amparado aí porque você tem um fundo que aloca R$100 já mínimo indexado ao índice de ouro. Então é muito abrangente a área de fundos, muito fácil de trabalhar com os clientes a alocação. Muito legal. Vamos conversar depois. Os R$100 aqui, ele está de pé. Tá? Rafa, agora é contigo. Me convence aí, por que fazer uma previdência privada? O primeiro bom motivo para investir em previdência privada vai de encontro com essa mesma vantagem que o Patrick elencou, né? A facilidade. Então, na previdência privada também, a pessoa consegue começar a investir com R$100 e não existe uma obrigatoriedade. Às vezes os clientes nos perguntam, eu preciso investir obrigatoriamente todos os meses os R$100? E a resposta é que não. Isso fica a critério de cada um, né? Então, se em determinado mês a pessoa consegue investir e no próximo mês não consegue, não tem problema, né? Isso fica a critério da própria pessoa. Então, o primeiro motivo é a questão da facilidade. Segundo motivo que eu tinha comentado é a vantagem tributária. Previdência privada, ao longo dos anos, faz com que a gente pague muito menos imposto de renda do que em outros investimentos mais tradicionais. Terceiro bom motivo é a questão da restituição do imposto de renda, né, que eu expliquei que é o único investimento onde a gente consegue lançar na declaração anual como um gasto, né, assim como saúde e educação, e fazer com que a gente pague menos imposto de renda ou restitua mais imposto de renda. E existem vários outros, mas eu acho que um dos principais e o último aqui que eu vou elencar é a questão da sucessão patrimonial. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa falece e ela investe em previdência, essa previdência privada ela não entra no inventário. Diferente de outros investimentos, se a pessoa investe em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, tudo isso entra no inventário. E só quem já passou sabe que inventário é um processo burocrático e bastante custoso. Então, a previdência privada para sucessão patrimonial é uma excelente aliada, né? Porque quando a pessoa falece, todo o dinheiro que ela tinha investido na previdência é pago aos beneficiários, filhos, esposa, etc., em até 30 dias. Então, Milena, a última grande vantagem que eu poderia elencar da previdência privada é essa questão da sucessão, né? Por não entrar em inventário, o que gera uma economia muito grande, não só de dinheiro, mas também de tempo, né, para os herdeiros da pessoa falecida. E um ponto importante também, agora na reforma tributária, né, o pessoal deve estar acompanhando o Jornal Nacional, enfim, a reforma tributária tá tendo uma atualização da reforma também em cima de inventários. Então, tem estados hoje no Brasil que o tributo é fixo, né, em cima da herança, né, do ITCMD, né, na verdade. Dependendo do estado, varia de 4% a 8% do patrimônio inventariado. E agora ele vai ser progressivo, correto? Pode chegar até 30%, se eu não me engano. Então, pessoal, na questão de inventário, quem não tem uma previdência privada hoje, até para grandes fortunas, tá? É muito importante ter, porque a cobertura, trazendo para investimento, né? Cobertura em vida, que a gente tem um braço hoje com a Natália, que teve um podcast até anterior ao nosso aqui, que é muito importante. E com o Bruno, e também a previdência privada hoje com o Rafael, são produtos
que eles beneficiam a questão da sucessão patrimonial, que é basicamente ali benefícios tributários. Assim como uma holding beneficia a parte empresária também de tributos, a parte financeira, investimento, previdência privada e cobertura em vida. Então, vai mudar agora toda a questão da ITCMD e vai ficar progressivo. Então, para quem tem maiores fortunas, vão ser mais tributados. Se essa pessoa não tem previdência privada, ela vai sofrer bastante em tributos. Então, a previdência, ela está garantindo, está pensando no herdeiro dela. Não é só no investimento da previdência, Sim. não é só na faculdade do filho, não é só em render com benefício tributário. Ela também está pensando em deixar alguma coisa para os filhos se manterem, para a esposa ou para o esposo, para os netos, como também para eles pagarem esse inventário, que vai ser cada vez mais caro agora, para adquirir o restante do patrimônio do cliente. Então é muito importante esse assunto. E, Patrick, os fundos e investimentos também são isentos ou não? Na parte da isenção do imposto de renda, a gente está tendo muita demanda agora, porque teve 2 regulações agora, aproveitando, né? Inclusive essa puxada da reforma tributária, teve 2 regulações agora bem importantes no início do ano, que a primeira foi em fevereiro, se eu não me engano, novembro do ano passado, que foi a tributação sobre grandes fortunas. Então, clubes e investimentos. Quando a pessoa tem um patrimônio maior, ela consegue fazer um investimento com o seu próprio gestor, por exemplo, ali, e ter benefícios tributários. Então, na reforma tributária, o governo buscando mais arrecadação, eles foram em cima dos clubes ali, enfim, desses fundos mais private, vamos dizer assim, e aumentaram os tributos. Essas grandes fortunas, elas migraram, então elas saíram desses fundos e buscaram o quê? Isenção do imposto de renda. Para onde é que eles foram? Para fundos de renda fixa isentos de imposto de renda, que a gente tem vários na XP hoje. Então, só por essa demanda maior, a gente já teve uma performance bem forte desses fundos, está sendo bem didático. E também o segundo ponto, agora em fevereiro para março, teve uma regulação do Conselho Monetário Nacional em cima também de ativos isentos, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, que são renda fixa isenta. Então, se vocês forem na cooperativa, no banco hoje, vocês vão ter investimentos em LCI e LCA, por exemplo, como opção. O Conselho Monetário Nacional, ele enxergou que essas instituições estavam levando investimentos para setores que não eram do agronegócio e nem do setor de infraestrutura, que são setores incentivados, que eles são isentos. Então, se você investe na opção de investimento, que ela leva esse valor para agronegócio ou para infraestrutura, ela é isenta de imposto de renda. É um benefício que o governo dá. Só que foi visto pelo Conselho Monetário Nacional que tinham novas empresas emitindo esses ativos que não eram desses 2 setores. Então, como forma de punição, vamos dizer assim, o Conselho Monetário Nacional, a carência que as LCIs e LCAs tinham de 3 meses, então se você vai na cooperativa hoje, consigo uma LCI aqui de 95% com carência 3 meses, vencimento em 3 meses. Aumentou para 1 ano agora, para desestimular então essa alocação nesses ativos como punição também. Tá? Como também agora com uma menor emissão, menos empresas emitindo, porque antes estavam emitindo empresas que não eram de infraestrutura e nem agronegócio, as taxas tendem a cair também. Então também teve uma migração de pessoas nos procurando, inclusive, para investir em LCI e LCA, porque a carência aumentou, porque as taxas tendem a cair, para esses fundos dentro da XP isentos, que a carência é apenas 30 dias, então eles não têm vencimento de 1 ano. E a performance dos fundos está sendo muito agressiva e isenta de imposto de renda. Claro que são fundos bem pulverizados em crédito privado, então não é uma rentabilidade bonitinha mês a mês ali, que nem uma LCI entrega, mas são fundos muito resilientes, com benefícios tributários também na isenção do imposto de renda. E acho que um assunto que abrange muito tempo aqui. Então, vocês têm dúvidas, nos chamem, GB, o assessor de vocês, procurem, que a gente senta e explica melhor como é que funciona essa rentabilidade desses fundos, que se chama marcação ao mercado, que é para um próximo podcast, eu acho. Então tá, muito legal, por isso que é a aula que vocês me deram. Assim, olha, depois eu vou assistir de novo, porque, sério, foi top. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo, por terem se deslocado. Hoje aqui a gente tem três escritórios, junto. Bagé, Santa Maria e Livramento. Então, assim, muito obrigada por terem vindo. Eu acho que esse papo foi
Foi top demais. Vocês deram um aulão aqui. Tomara que todo mundo assista, curta, goste, né, desse conteúdo, porque a nossa ideia é trazer mais sobre os produtos aqui, trazer individual vocês também, para falar um pouquinho mais, para trazer essa informação que hoje quase a gente não... A gente até tem pessoas produzindo conteúdo, mas não são na linguagem que a gente... Por exemplo, eu, Milena, leiga, entenda, né? Às vezes tu olha lá um vídeo, olha alguma coisa, não entende nada, porque a gente não domina alguns termos do mercado financeiro. Então, obrigada, tá, pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente colha muitos frutos aqui desse GBcast top. E se vocês quiserem agradecer, fiquem à vontade. Só agradecer o convite, Milena. É sempre uma oportunidade muito legal, muito gratificante da gente poder trazer mais informação, né, para quem está nos assistindo, para os amigos, para os clientes. E espero que a gente tenha conseguido agregar aí conhecimento para todos vocês. Da minha parte, agradecer mais uma vez, assim como o Rafael. Tu comentou, né, tipo, pessoas que a gente acha, né, youtubers da internet, de educação financeira, você já conhece vários. A diferença aqui, né, é que a gente traz conhecimento e vocês têm acesso a nós. Então, né, vocês vão mandar mensagem para o escritório, né, querendo investir, tirar dúvidas, não precisa nem investir. Só queria tirar uma dúvida com vocês ali, estou com um fundo no banco, na cooperativa, não quero investir agora, mas só queria tirar uma dúvida. Tem uma previdência no banco. Isso, vocês têm acesso a nós. Então, esse conhecimento que a gente está sempre se qualificando e o que a gente não sabe, a gente busca saber para o cliente. Não só internamente entre os assessores, mas também para os clientes. Vocês estão sempre vindo a São Paulo fazer cursos e tudo mais, né? Se especializando lá na XP, né? Todo o pessoal hoje do escritório é altamente qualificado em certificações e produtos também nos demanda isso. Então, eu espero que tenham gostado do conteúdo, que tenha sido didático. Qualquer dúvida que vocês tenham, nos chame a Milena, o AGB, mande uma mensagem no Instagram, é totalmente acessível e a gente vai buscar sanar todas. Obrigado. Então, agradecer a todos vocês. Curtam, compartilhem, assessores, enviem para seus clientes que investem em fundos de previdência, que investem em fundos de investimentos. A gente está aqui aceitando também sugestões de temas. Você que é cliente, quer saber alguma coisa a mais sobre algum produto? Manda uma mensagem pra gente, vai ser muito legal trazer assuntos que vocês também têm dúvidas, tá bom? Então é isso, até mais, tchau!